para a gravação. Eu tenho ficado feliz porque eu tenho visto que vocês têm olhado, ou é vocês, ou é alguma parte do Brasil aí que tem olhado as gravações, mas creio que sejam vocês. Essas aulas longas, para quem não participa, elas não fazem muito sentido. Vamos iniciar com uma breve revisão da aula de ontem. Basicamente, a nossa revisão diz o seguinte, que y menos y0 é igual a um f de x menos x0, onde esse y0 e esse x0 são as coordenadas que seriam 0 e 0 daquelas funções que nós sabemos de cor. Por exemplo, aqui, essa parábola, ela tem novas coordenadas. Ela começou com 0 e 0, por isso que é y igual a x², né? Mas ela terminou com 0 e 2, né? Então, ela vai ficar y menos 2 igual a x², né? Y menos y0. Bastante tranquilo, né? Assim como esta daqui, que começou em 0 e 0, né? E se deslocou para menos 2 e 0. Ela vai ficar como y menos y0 igual, né, alguma coisa ao lado, e essa alguma coisa vai ser x menos 2, porque ela se deslocou para menos 2, que vai ficar esse x mais 2 ao quadrado. Não é difícil. Translação não é, de fato, difícil de entender. Daí nós fizemos o gráfico de raiz de x menos 3 e de raiz de x menos 3, né? Esse é o de raiz de x menos 3 e esse de x, né? Raiz de x menos 3. Bem tranquilo de ser compreendido. Este aqui, nós partíamos, né, de y igual a x², e nós queremos fazer o gráfico de uma parábola que foi dada por essa equação e que, a princípio, não pareceu tão fácil, mas nós nos lembramos que x menos 2 ao quadrado é igual a x² menos 4x, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A única coisa é que nós queríamos um mais 5 e não um mais 4. Daí você dá uma forçadinha, né? Coloca um mais 1 do lado de cá, aqui continua com mais 1, pronto. Tudo isso aqui, né? Vai ficar x² menos 4x mais 5, que é igual a x menos 2 ao quadrado mais 1, y igual. Então, isso daqui é a mesma coisa. E você vai escrever isso assim, y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Você deslocou 1 para cima em y e 2 para a direita em x, né? O que está muito bem representado aqui embaixo nesse gráfico, 1 para cima e 2 para a direita. Translação é tranquilo. Depois nós aprendemos as reflexões. Sempre que eu troco x por menos x, eu tenho uma reflexão aqui em torno do eixo y. E se eu trocar y por menos y, né, eu vou tirar esse sinal daqui, ó, e vou colocar ele aqui. Eu tenho uma reflexão em torno do eixo x. Também não é difícil. Daí, nós fizemos este gráfico, que duas coisas não difíceis já podem dar uma coisa mais ou menos, né? Bom, como que nós fizemos? Esse cara aqui, o mais fácil, né, dos gráficos que eu sei de cor, o que melhor eu consigo aproximar é por raiz cúbica de x.
Raiz cúbica de x eu conheço o gráfico, eu tenho obrigação de conhecer. Ele é parecido com a raiz quadrada, só que ele continua aqui para o lado negativo. Agora eu vou ter que ir evoluindo ele, só que é o menos x. Se eu trocar x por menos x, eu vou refletir este gráfico em torno do eixo y. Então ele vai ficar assim. Só que ele é um pouco mais complicado. Ele é y igual a raiz cúbica de menos x mais 2, né? De menos x mais 2. Então, eu tenho que colocar um menos 2 ali, não mais 2. Se é menos x mais 2, eu vou apagar esse mais que eu fiz, porque, na verdade, menos com menos é que vai dar mais. Agora sim, menos com menos vai dar esse mais 2 que está aqui. Qual que é a diferença desse gráfico para esse? É bem pouca, ele simplesmente é transladado 2 para a direita, né? Ele vem 2 para cá, né? Que é este último gráfico aqui, ó. Então, teve uma translação e uma reflexão. Duas coisas fáceis que já deram uma coisa mediana. Agora, o gráfico do módulo é algo também interessante. Nós andamos vendo ontem a função módulo, né? O que é um módulo se não é forçar algo a ser positivo? É só isso. Como é que ficaria o gráfico desse cara aqui, ó? Eu vou partir da função que eu conheço, y igual a módulo de x. Essa eu conheço. E, obviamente, é esse gráfico aqui. Eu tenho que me aproximar disso aqui de algum jeito. Bom, eu vou fazer, então, o seguinte. Y, vou passar esse 4 para o lado de lá, vai ficar y menos 4 é igual a menos o módulo de x menos 2. Agora eu já vou poder fazer uma coisa, porque y igual ao módulo de x está aqui, ó, módulo de x. Se eu inventasse de fazer y igual a menos o módulo de x, que parece que é uma boa, esse gráfico ficaria assim, ó. Vou fazer diferente do que o livro fez, porque daí vocês têm duas formas de fazer. Isso aqui é y igual a menos o módulo de x. Beleza. Agora, eu vou deslocar 2 para a direita e 4 para cima. Vou pegar outra cor. 4 para cima e 2 para a direita. 1, 2. Beleza. 1, 2, 3, 4. Está feito o nosso gráfico. Isso aqui é y menos 4 igual a módulo de x menos 2. O meu erro foi porque aqui é 2, 4, 6 e 8, ó, pela escala. Então, eu vou redesenhar isso porque a escala em y era dobrada. A coisa que não é difícil da gente fazer. Então, 2 para a direita e 4 para cima. 2, 4. O 4 está aqui, ó. Um, 2. Aqui também é de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8. Então, o 2 está aqui, ó. Vamos apagar. As escalas estão iguais, só que cada risquinho
representa 2 e não 1. Pronto, então ele vai começar aqui. E este é o gráfico de y menos 4 igual a módulo menos o módulo de x menos 2, que é o mesmo que aquele gráfico marrom ali do lado. Deixa eu fazer uma pergunta. Camila, Jennifer, Igor, Bárbara, Edsa, como é que está aqui o entendimento disso aí que eu passei? Só a Edsa que eu não escutei ainda aqui. Não escutei, não li. Ah, já respondeu, eu que não vi. Desculpa então, Edsa. Bom, vamos à parte que ainda isolada não é difícil. São alongamentos e compressões. Então, você espicha ou encolhe. É bastante fácil quando você vê y igual a cosseno e y igual a 2 vezes cosseno. Obviamente que isso está se alongando. Mas a forma padrão é esta daqui, ó. Y dividido por um alongamento, me permito chamar de B, esse alongamento, é igual a F de x dividido pelo alongamento. Tá? Y igual a 2 cosseno de x, eu escreveria assim, y sobre 2 igual a cosseno de x. Isso aqui é igual a y2 cosseno. Isso aqui é igual a y igual a 2 cosseno de x. Tá? Isto é igualzinho a isso daqui. Só que de uma forma que numa primeira olhada pode enganar por conta desse dividido. Que é moleza. Tá. E aqui, será que é fácil? Bom, aqui uma compressão também é moleza, né? Aqui seria o mesmo que escrever 2y igual a cosseno de x, ou y, né? Quer dificultar, faz assim, y sobre o meio igual a cosseno de x. Né? Então, ele alongou de 0,5, quer dizer que ele dobrou de tamanho. Desculpa, quer dizer que caiu a metade, alongou a metade, quer dizer que caiu a metade. Agora nós temos aqui no x, né, cosseno de 2x, o que aconteceu? Percebam que quando esse número aqui aumenta, ele dá uma encolhida em x. Ele aumenta a frequência. Aumentar a frequência diminui o período. O azul aqui tem a metade do período. Se o roxinho aqui tem o período de 1, 2, 3, 4, quase 5 risquinhos, né? O azul tem o período de 1, 2,5 risquinhos. Tem a metade do período. Aqui, o azul tem o dobro do período. Vejam que aqui para um semiciclo, enquanto aqui dá um ciclo inteiro. Não, um ciclo inteiro vem até aqui, ó. Tomar cuidado, né? Vamos repetir essa análise, porque é um cosseno e não um seno. Não tem nada errado, mas não está na maior da certeza. Então, vamos fazer de novo. Bom, aqui é um ponto de máximo. Até o próximo ponto de máximo
é um ciclo. Então, aqui o roxinho foi 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 6 e pouquinho. E o azul, de um ponto de máximo até outro, aproximadamente 3 risquinhos, a metade. Ok. Aqui, levou lá os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 risquinhos aproximadamente. E o azul, ele vai levar 12. Como é que você sabe? Bom, você faz o seguinte, conta do máximo até o mínimo. Conta do máximo até o mínimo, levou quantos? 1, 2, 3, levou 3. Agora conta o azul do máximo até o mínimo, levou 6. Então, o azul está levando o dobro do tempo, né? Foi dividido por um meio, leva o dobro. É assim, então, vejam bem, se eu diminuo ou somo, eu translado. Se eu multiplico ou divido, eu alongo ou comprimo. E se eu multiplicar por menos, eu espelho, né? Eu aplico, como é que eu reflito, né? O espelho não é o nome técnico, é refletir. Testes de simetria. É tranquilo, a gente acabou de fazer, né? Troca x por menos x, y por menos y. Né? E essa aqui é o que nós chamamos de simetria em relação à origem, quando troca x e y de sinal ao mesmo tempo. Essas funções que têm certa simetria, elas são tão bonitas assim, elas chamam tanto a atenção, que foram dados alguns nomes especiais, funções pares e ímpares. Né? Naturalmente, a par surgiu do fato em que não importa se x é positivo e y é o mesmo, tipo x elevado ao quadrado, não importa se é menos 2 ou mais 2, elevado ao quadrado vai dar 4. Então, fica claro de ver que essa aqui é a função par. E y ao cubo, 2 ao cubo é 8, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, não é o mesmo valor. Essa aqui é a função chamada de função ímpar. Então, função par é aquela em que f de x é igual a f de menos x. Acontece muito. E função ímpar também acontece muito. É aquela em que f de x é igual a menos f de menos x. E tem função que isso não acontece? A maioria delas, isso não acontece. Daí ela não é par nem ímpar, só isso. Agora nós vamos adentrar as funções. Famílias de funções. Né? A mais fácil dela é y igual a constante. Simplesmente é uma reta, nunca muda, é constante. Acabou, é isso. Agora, a reta ela pode ter uma inclinação. Para ela ter uma inclinação, a equação de reta tem que ser desse jeitão aqui, ó. Se você variar só o m, você tem esse caso aqui. Você varia só a inclinação. Dependendo do m, você tem uma inclinação. Mas quando x for igual a 0, não importa o valor de m, y vai ser igual a b. Então, eu garanto para vocês aqui, ó, que esse ponto aqui é B. É B, porque quando x igual a 0, y igual a B. Daí vem o cidadão, agora eu quero fazer outra tentativa. Eu não quero variar m, eu quero variar só B. Se você variar só B, você vai ter suas retas todas com a mesma inclinação, né? Apenas vai mudar a altura onde ela cruza com o x igual a 0. Outras famílias de funções, y igual a x elevado na n. Bom, se n for par, dá esse jeitão aqui, par. Se for ímpar, dá esse aqui.
elas são muito parecidas, as pares aqui, né? Só que vejam que conforme aumenta o expoente, ela chega mais devagar no 1. Mas depois que chega no 1 também vai. Aí vai para o infinito muito mais rápido do que as outras. Não tem negativa para expoente par, tem negativa para expoente ímpar. Isso aqui tem que estar correndo nas veias agora, sabe? Tem que já estar bem compreendido. X na menos n é a mesma coisa do que 1 sobre x na n. Então, isso também tem que ficar claro, né? Tanto para pares como para ímpares. Não, para mim não está claro ainda. Bom, pensa no seguinte. Essa y igual a x na n está claro. Agora faz 1 dividido por x na n. Então, 1 dividido por um número grande dá 0. 1 dividido por um número pequeno dá um número elevadíssimo. E tanto é que 1 dividido por 0, né? Aqui você até pode dizer que vai dar mais infinito, né? Se n for par. Porque se aproximando pela esquerda ou pela direita, que é coisa que vocês viram já em cálculo 1, claro que isso aqui eu não poderia estar falando para a turma regular, ele tende ao infinito. Já aqui, quando o n é ímpar, eu não sei, né? Quando x tende a 0, qual que é o limite? Pode ser, quando tende a 0 pela esquerda é menos infinito, pela direita é mais infinito. Então, o limite é indeterminado. Mas não é difícil, veja que o comportamento é mesmo, né? Aqui é 0, aqui é mais infinito, aqui é menos infinito. Aqui é 0, e aqui é sempre mais infinito, porque o expoente é par. Isso aqui é isso porque na física é muito usado, né? Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Por exemplo, se eu tenho um gás aqui e eu aumento a pressão dele, sem aumentar a quantidade, a massa de gás, obviamente o volume vai diminuir. Então, metade do volume é o dobro da pressão. Eu parto disso aqui, eu aumento a pressão, obviamente eu vou estar diminuindo o volume. É uma relação inversa. Existem N aplicações de relações inversas em engenharia. Polinômios, agora que tem que adentrar aqui na nossa cabeça, degrau 2 é uma parábola, não tem nem o que falar. Pode ser com boca para cima, boca para baixo, a gente sabe onde o sinal fica negativo ou positivo. Esse aqui é degrau 3. Ele pode ou não ter 3 raízes reais. Ele tem 3 raízes. Necessariamente, elas não precisam ser reais. Vamos a um exemplo. Imagine esse polinômio aqui, ó. X ao cubo menos 1 igual a 0. Quantas raízes ele deve ter? A 3. Não tenho dúvida, 3. Vamos fazer o gráfico dele? Claro que vocês já sabem fazer o gráfico dele, né? Mas aqui é aquele parecido com x², só que vai para o negativo também. Né? Vamos lá. X ao cubo menos 1. Aqui, ó, muito parecido, só com x ao cubo. Eu não vou fazer ele de menos 10 a 10, eu vou fazer ele só de menos 2 a 2, porque senão esses números crescem demais. Quantas raízes nós observamos aí? Eu observo uma só. Uma só. Raízes reais.
Como eu sou um cara teimoso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele me calcular as raízes. Igual a 0, né? Agora, solve para x. E ele vai calcular para mim as raízes desse polinômio. E ele me encontrou 3, ó. Um número complexo e outro número complexo. Mas a raiz real é só essa daqui, só 1, né? Essa que passa por aqui, ó. Nós podemos ver muito bem que é o número 1, né? Porque aqui é 0.8, 1.2. Aqui só pode ser 1. Vou tentar mudar essa escala aqui, ó. Fazer de menos 1.4. Vamos ver se ele muda automático essa escala. Que seja 1.5. Ele mudou. Beleza. Ó. Passa pelo 1. Vocês vão achar engraçado como é que isso aqui, ó. Isso aqui é o cubo, né? Não é o objetivo do nosso cálculo, mas isso aqui é o cubo, tem que valer 1. Vamos ver? Isso aqui elevado ao cubo. Igual. Olha aqui, ó. 1 mais 1.1 vezes 10 dá menos 16. Isso aqui é 0. Isso é um erro numérico. Vou ver se ele calcula simbolicamente. Não, mas pelo jeito ele não calcula simbolicamente, mas numericamente calculou. Dá 1. Isso aqui é vezes 10 a menos 16, a parte imaginária, então ela inexiste. Mas outra coisa que nós podemos observar naquele gráfico acho que nós não temos nada demais para observar nesse gráfico aqui, ó. Eu só vou fazer a derivada dele. Vamos ver se ele cai um pouco aqui no meio. Tá? Eu vou fazer o gráfico agora de menos 1. Fazer um pouquinho para cá. Menos 1. Vou deixar automático. Eu quero ver se nesse trechinho aqui ele cai um pouquinho. Né? A derivada é 2x. Deveria cair 2 vezes x. 2 vezes x quadrado. Não vai cair, não. A derivada só sobe. A derivada sempre é positiva desse gráfico. Veja o que complicação. Então, um polinômio de terceiro grau, ele tem no máximo 3 raízes. No máximo 3 raízes. Um polinômio de quarto, mas ele pode ter uma raiz só real, pode ter nenhuma raiz real. Mesmo um de segunda ordem. Vamos fazer assim, ó. X quadrado, pegar esse primeiro que tem aparentemente 2 raízes. X quadrado mais 1 igual a 0. Vou fazer o gráfico, né, de y igual a x quadrado mais 1. E também vou fazer de menos 2 até 2. Percebam que não tem raiz alguma real. Não tem raiz real alguma. Contudo, se eu mandar calcular, foram achadas 2 raízes imaginárias. E a gente sabe que i ao quadrado dá menos 1 e menos 1 mais 1 dá 0. Então, tem 2 raízes, sim, só que nenhuma raiz real.
o que eu consigo ver aqui é um local onde a derivada é zero. Isso eu consegui perceber, independente se tem raiz ou não. E eu quis achar aqui 2 locais onde a derivada é zero. O problema aqui é que esses 2 locais são o mesmo ponto, quando o polinômio é cúbico. Eu vou dar um jeito de mudar isso, tá? Eu vou fazer outro polinômio aqui, vou colocar aqui mais 2 vezes x. Claro que daí aqui é o gráfico da derivada do que está lá em cima, fica 2x² mais 2. Desculpa, aqui é 3x². 3x² mais 2. E aqui não tem nenhuma derivada igual a zero. Então, vamos fazer de menos 2 até 2, esse aqui também. Vamos fazer um novo gráfico para tentar compreender melhor esse efeito. Só para ver que as coisas não são tão simples como são na didática. x² mais 2x menos 1 dá esse gráfico aqui. Agora eu vou dar um zoom aqui em x para ficar mais fácil de entender. Posso dar um zoom um pouco maior ainda. Consigo já perceber que é em torno de 0,4 a raiz. Eu vou calcular a raiz aqui. Percebam aqui 2 complexas em torno de 0,4 a raiz real, 0,45. Vou fazer o gráfico da derivada desse cara aqui também, mas vocês percebam que essa derivada sempre é positiva. O que eu consigo perceber aqui é que eu tenho 2 concavidades, uma convexa e outra côncava. Isso que eu tenho em comum com esse gráfico aqui. Então, vejam que o gráfico de grau 3, ele tem uma concavidade aqui e outra concavidade ali. Sempre o grau dele é menos 1. O de grau 2 sempre tem uma concavidade só. O de grau 4, ele vai ter 1, 2, 3 tipos de concavidade. O de grau 5, 1, 2, 3, 4 tipos de concavidade. Mas, no máximo, 4 raízes. Nós podemos encontrar um polinômio de grau 5 com, no máximo, 4 raízes reais. Mas se alguém te pedisse, eu vou limpar de novo aqui essa tela. Vou limpar essa tela. Se alguém te pedisse, qual que é o grau desse polinômio? E te desse o gráfico. Você tem que saber que é 2, porque você vê 2 raízes aqui. Aí, por que não é 3? Tá? Porque ele tem uma concavidade só. Esse tem 3 raízes, tem 2 concavidades. Então, e assim você vai analisando o polinômio e o seu gráfico. Né? Jamais este polinômio poderia ser de grau 2, jamais. Esse aqui até poderia ser de grau 4, esse primeiro. Quer ver? X na quarta. Vamos pensar assim, ó, porque aqui, vamos colocar uma raizinha aqui e aqui, ó.
vamos dizer que essa raiz seja 3 e essa raiz seja 3. Tá? Então, eu quero pegar algo que seja x igual a mais ou menos 3. Vou elevar a quarta dos dois lados. Eu vou ficar com x na quarta igual a 81. Então, y é igual a x na quarta menos 81. Vou fazer o gráfico de x na quarta menos 81, para ver se dá esse gráfico aqui. X na quarta menos 81. E olha, e não é que deu, só que está indo muito alto aqui esses valores. É porque nós vamos botar no máximo, nós temos que botar 3, que é no máximo 4, né? Porque o 3 a gente vai ter que ver. 4. Agora eu vi que ele cruza aqui no 3 e aqui no 3. Eu estou convencido que um gráfico desse, né, que tem apenas 2 raízes, pode ser, sim, um polinômio de grau 4. Pode. Agora eu vou fazer mais um polinômio aqui, ó. X ao quadrado menos 9. Está aqui, ó, x ao quadrado menos 9. Vou fazer isso aqui no máximo até 100. Daí ele vai aparecer esse aqui, fazer até 5, de menos 5 até 5. E, ó, x quadrado menos 9 está aqui, x na quarta menos 81 também passa por esses dois. Ambos têm apenas 2 raízes. Bom, função polinomial é isso, é um polinômio, tal, tem raízes, tem concavidade. Função racional, o nome não é que raciocina, né? Eu até não sei por que não é escrito racional, tá? Porque ela vem de uma razão. Razão é uma divisão. Então, isso é uma função racional. Tem divisão. E pode ser, sim, um polinômio dividido por outro. Nós temos um problema sério quando o denominador dá 0. Nós temos um problema sério em mais ou menos 1, que são essas assíntotas verticais. Aí você vem para o gráfico mais da direita e pensa, eu vou ter aqui provavelmente 2 problemas sérios se eu tiver 2 raízes. Se eu não tiver raiz, beleza, pode acontecer de não ter. X quadrado menos 2x menos 3. Se eu fizer soma e produto, nessa altura do campeonato, todo mundo tem que saber fazer, né? O produto dá menos 3. E a soma dá esse com sinal trocado. Na verdade, é sempre este dividido por esse que está na frente, esse dividido por esse que está na frente, né? Só que é 1. Né? E nem sempre é tão óbvio, daí a gente faz o delta, quando não é tão óbvio. Quais que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2. Eu vou dar uma colada, porque aqui eu já estou vendo que é menos 1, 2, 3. Né? Menos 1 e 3, parece que é. Então, menos 1 mais 3 dá 2. Menos 1 mais 3 vezes, né? Mais 3 dá menos 3. Ok, é menos 1 e 3. E aí você pergunta, e por que que aqui não tem assíntota? Cadê a assíntota? A princípio deveria ter mesmo. Só que esta função pode ser escrita assim, ó, y igual a x mais 1, x menos 1. X mais 1, x menos 3. É menos 1, por isso que virou mais 1. Tá?
Essa aqui também poderia ser reescrita assim, ó, y igual a x que multiplica x mais 2. Escrever da forma fatorada é legal? X mais 1, x menos 1. Daí você tira aqui debaixo, né? Você tirou a primeira assíntota. Essa aqui é a primeira assíntota. E aqui você tirou a segunda assíntota. Além disso, você tirou o zero. E tem mais um zero que é em menos 2. Tirou outro zero da função. Da mesma forma aqui, ó, você pensa que aqui você encontrou um zero e aqui uma assíntota ao mesmo tempo. É zero ou é assíntota? Não é nenhum dos dois, tá? É uma bola aberta. Aqui você encontrou um zero. E aqui você encontrou uma assíntota. Simplesmente o zero cancelou com a assíntota. Mas não é bem assim, né? Se cancelasse aqui, ia ser o número. Mas essa bola aberta quer dizer uma, né, significa uma indeterminação. Quando nós aprendemos limites, nós vamos ver isso em mais detalhes. Mais famílias de funções. A família seno. Bom, a família seno. Se eu colocar um A aqui na frente, eu espicho, né? Então, se eu considerar essa azul como sendo um 1 aqui, o valor aqui desta amplitude é A. E o B, ele aumenta a frequência, ou seja, diminui o período. Na verdade, eu posso dizer que esse B, ele é 2 vezes π vezes a frequência, que é igual a 2 vezes π sobre o período. Então, eu sei que esta onda roxa, ela é P vezes mais rápida. Se essa aqui leva um determinado tempo, essa aqui vai levar, não é o jeito certo, mas vai levar B vezes menos tempo, né? Melhor é fazer o contrário. Se essa leva um determinado tempo, esta azul vai levar B vezes mais tempo para fazer um ciclo ou um período. Período é o intervalo em que a onda não se repete. Vamos fazer um exercício, porque sem exercício isso é muito difícil de compreender, né? Sempre a aplicação é mais fácil. Vamos à letra A, vamos fazer todas essas aqui no quadro branco. Tá? Eu vou copiar esse exemplo. E vamos ao nosso quadrinho aqui. Então, faça esboços dos seguintes gráficos. Vamos começar com 3 seno de 2πx. Bom, vamos começar mesmo daquilo que a gente sabe, que é seno de x. Seno de x é esse verdão aqui, ó. Varia de 0 até 2π. Y igual a seno de x. Agora vamos fazer com outra cor. 3 seno de x. 3 senos de x é só uma espichadinha.
Então, o vermelhão aqui é 3 seno de x. Eu tenho um fator 2π agora aqui, que faz com que eu espiche o alongue na horizontal. O seno de x fecha o período em 2π. O seno de 2πx fecha o período em 1. Ele é muito mais rápido. Continuemos só com o seno de x por enquanto. Então, aqui é 2π. Aqui é π. Eu vou fazer um novo gráfico. Esse é o seno de x, tá? Y igual a seno de x. Esse é o 2π. Obviamente, esse é o π. Aqui eu tenho o π sobre 2. E aqui o 3π sobre 2. Eu não vou multiplicar ele por 3 ainda, só vou fazer essa análise do 2π. O vermelho, ele termina em 1. Tá? Porque quando x igual a 1, já vou ter seno de 2π. Esse 2π, vou fazer π mais ou menos igual a 3, já dá 6. Então, onde que eu tenho 1? 1 é mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é 1,5. 1 é aqui. Né? 3 sobre 2, 1,5. 1 é aqui. Então, o meu novo gráfico, ele termina aqui. Ele passa por 0 aqui. Ele vai ser uma coisa assim, ó, bem rápida, ó. Que feio, né? É difícil. Né? Essa altura é 3. Né? E esse tempo aqui é 1 segundo. Tá? Para isso ficar mais bonito, eu vou fazer um gráfico com vocês aqui no Excel, que vai ficar muito mais bonitinho. Mas essa é a resposta. A mesa digitalizadora ela é um problema que a gente desenha num lugar, na mesa, e ela aparece na tela. Parece simples, mas não é tão simples. Eu vou colocar x, y. Vou começar com o ângulo de 0. E vou variar de 0,1 e 0,1, igual a esse, mais 0,1 radiano. E vou até 2π. 2π é 6,28, né? (6,3). Né? Até passa um pouquinho, mas tá bom. Primeiro eu vou fazer igual a seno de x. Clique duplo aqui embaixo. Ó. Eu vou centralizar tudo para ficar mais fácil. Esse aqui, vou escrever seno de x. E aqui é 3 seno de 2π igual a 3 vezes seno de 2 vezes π vezes o x. Vou fazer o gráfico. Só seleciono tudo.
E aqui eu tenho os dois gráficos. Eles estão sem legenda, eu ainda poderia colocar legenda, mas veja que esse é o gráfico do seno de x. E esse é o outro gráfico do seno de 2π seno de x, né? Que ele termina aqui, ó, aqui no 1, que é um pouco antes desse máximo. Eu vou copiar esse aqui lá no quadro para a gente perceber que é o mesmo. Este é o gráfico que nós fizemos aqui, né? Claro que nós poderíamos continuar. E esse é o gráfico do Excel. Perceba que ele termina aqui um pouquinho antes desse máximo, né? Ele termina aqui um pouquinho antes do máximo do outro. Então, nós fizemos o gráfico certo, sim. Andressa, João e Yasmin, como é que está o entendimento deste primeiro gráfico que nós fizemos? Nós vamos fazer ainda esse e este daqui. Yasmin, eu vou fazer esse segundo aqui, ó. Se esse segundo ainda continuar difícil, nós vamos repetir o primeiro e o segundo. Então, o segundo é para fazer o esboço de menos 3 cosseno, né? Esse aqui, ó. Eu só sei o gráfico do cosseno de cor, então é o que eu vou desenhar agora. O cosseno é isso aqui, ó. Aqui é o zero, aqui é o π e aqui é o 2π. Claro que esse cara, ele continua. É uma função periódica, tanto é que tem período. Aqui já seria o 4π. Desculpem, aqui eu errei alguma coisa. Aqui é o π sobre 2, né? Π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. Porque ele começou aqui, ó. Não é o seno, é o cosseno. Então, este gráfico é de y igual a cosseno de x. Agora eu vou fazer o gráfico de y igual a menos 3 cosseno de x. Ainda vou deixar o 0,5 de fora. Bom, se aqui é 1, menos 3 vai jogar ele aqui para baixo. Eu só não vou usar a escala menos 3 menos, só vou fazer um pouquinho maior. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar refletido em torno do eixo x, porque eu troquei y por menos y. E claro que esse valor aqui é menos 3 e esse valor aqui é 3. Esse valor aqui é 1. Tá? Então, isso não está numa escala legal. E esse é a pior parte, 0,5. 0,5 quer dizer que a frequência caiu a metade e o período dobrou. O período dobrar quer dizer que, ao invés de ele chegar em π sobre 2, nesse tempo π sobre 2 a 0, ele vai levar o dobro do tempo para chegar a 0. O dobro do tempo é π. Ele chegava no pico
em π. Agora ele vai chegar no pico em 2π. Ele chegava no zero de novo em 3π sobre 2. Agora ele vai chegar no zero de novo em 4π em 6π sobre 2. Aqui é o dobro. Então, 3, 4, 5, 6π sobre 2. Aqui que ele vai chegar em zero de novo. Três, 4, 5... Ah, não, 6π sobre 2 é aqui, ó. E é 6π sobre 2. E ele chega aqui no negativo em 2π, e ele vai chegar no negativo, agora que é a metade da frequência, em 4π. 4π é aqui, ó. Aqui é 4π. Porque é 6π sobre 2, 7π sobre 2, 8π sobre 2, que é 4π. E esse verdão aqui é que é o gráfico final. Eu vou fazer ele agora num software para ver se a gente compreende ele não feito à mão também, às vezes ajuda. Então vamos lá. Coloquei aqui um gráfico. Eu vou colocar o cosseno de x. Cosseno de x. Fiz de menos 10 a 10. Aqui eu tinha feito de 0 a 4π. Também posso fazer aqui de 0 a 4π. De 0 até 4π. É 4π, dá esse número aí, 13,5 mesmo, tá? Vou fazer cosseno de x. Depois eu vou fazer menos cosseno de x, ou menos 3 cossenos de x. Menos 3 vezes cosseno de x. Agora está aqui em preto, menos 3 cosseno de x. Na mesma ordem que a gente fez. E agora nós vamos dobrar o período desse 3 cosseno de x, fazendo menos 3 vezes cosseno de 0,5x. Ou de x sobre 2, que é a mesma coisa. Que é essa onda vermelha aqui, ó. Que é exatamente essa onda que nós fizemos aqui verde. O Yasmin, esse segundo aqui ficou mais compreendido? Beleza. Helena, Camila, Igor, Edsa. Vão perguntando. Beleza. Vamos seguindo. E y igual a 1 mais seno de x. É o último. Vou começar do seno de x, que eu sei. Tá? Y igual a seno de x. Tá? Que aqui é 0, aqui é π e aqui é 2π. Né? E depois repete-se. Eu só preciso somar 1 nele, então coloque 1. 1 tá aqui, ó. 1 é a amplitude do seno de x.
Então, ele simplesmente vai ficar assim, ó. Eu acho que ficou claro, né? Eu apenas peguei esse aqui e joguei para cima. Eu joguei para cima 1 porque era assim a equação. Para sofrer um pouquinho mais, mas é o último sofrimento aqui de funções trigonométricas, nós não temos apenas a família A seno de bx. Você pode ainda transladar, né? Transladar em x. Né? Transladar em y é fácil, a gente acabou de ver. O problema é que para transladar, eu não posso ter essa forma aqui, bx menos c. Né? Eu sempre tenho que ter nessa, a equação dessa forma, y menos y0 igual a f de x menos x0. Não pode ser f de bx, tem que ser de x. Para isso, eu coloco o b em evidência. E para colocar em evidência, eu tenho que dividir aqui por b, porque eu vou multiplicar esse e esse por b, aquele lá eu vou ter que dividir. Né? Foi o que eu fiz aqui. Agora eu tenho uma função, né, de x, né, x menos x0. Beleza. Beleza. Este b, que é o mesmo que este b aqui, ele tem a ver com a frequência da onda, em relação com a frequência. E esse c sobre b, ele tem a ver com, né, ele tem a relação com o quanto você translada a onda para a direita ou para a esquerda. Então, se aqui fosse x menos 2, você transladou para o x positivo de 2. Se fosse x mais 2, foi para o x negativo. Não é tão difícil. E é o mais difícil que a gente vai chegar em funções trigonométricas. Próximo passo da aula de hoje. Né? Então, agora a gente pode resetar lá as famílias de funções. Nós vamos começar com funções inversas. Função inversa é uma função, claro, né? Tem esse nome, e ela faz o caminho inverso, de y para x. Então, se eu tinha uma função direta, como é o caso aqui, ó, de x leva para o x ao cubo mais 1, então se aqui fosse o número 2, levaria para o número 9, eu quero fazer o caminho inverso. Nem toda função tem inversa. Por exemplo, y igual a x² não tem inversa, tá? Porque tanto o 2 quanto o menos 2 levam para o 4. E o 4, ele não pode ter preferência pelo 2 ou pelo menos 2. Ele simplesmente não se decide. Então, não é toda função que tem inversa. Somente as funções injetoras que tem inversa. O que é uma função injetora? É uma função 1 para 1. Cada x tem seu y só para ele. Esta função aqui, aparentemente, tem inversa. Cada x tem um y só para ele. Como é que nós calcularíamos essa função inversa aqui? Bom, faz o seguinte.
faz y menos 1 igual a x ao cubo, x igual a raiz cúbica de y menos 1. Esta é a função inversa. Esta é a função inversa, né? Tá até, ó, tá aqui, ó. Esta é a função inversa. Os deuses da matemática não gostam de escrever x igual a f de y, né? Eles preferem escrever y igual a f na menos 1 de x. E que não tem nada a ver com 1 sobre f, isso aqui, tá? Então é bom ir se acostumando logo, né? Que com Deus não se discute, é assim que funciona. Então a função inversa, formalmente, ela deveria ser escrita assim: f na menos 1 de x igual a raiz cúbica de x menos 1. Só saibam que é a mesma coisa. É natural também você saber que o domínio da função inversa é a imagem da função direta. E que a imagem da função inversa é o domínio da função direta. Eu vou chamar a função original, vou enfatizar pelo nome função direta, apesar do termo não existir. Mas eu vou chamar de função direta e função inversa, para não chamar só de função e de função inversa. Tá? Me parece que fica mais claro falar função direta e função inversa. Uma pergunta aqui: quanto será que é... Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de f de x, essa função aqui, x ao cubo mais 1. E g de x da função inversa. G de x é igual a f na menos 1 de x, que é igual a raiz cúbica de x menos 1. Quanto será que é a função composta? Quanto que é f de g de x? Isso seria interessante, né? Aplicar e depois aplicar a inversa. Me parece que é a mesma coisa que não fazer nada, né? Porque você aplicou a função direta e depois nela aplicou a função inversa. Vamos ver. F de g de x. F de x é x ao cubo mais 1. Então vai ser g ao cubo mais 1. Tá? Quanto que é g? É a raiz cúbica de x menos 1. Raiz cúbica de x menos 1. Mais 1. Só que tudo isso aqui tem que estar ao cubo, por causa desse cubo aqui, ó. Bom, corta esse, né? Essa raiz cúbica com esse, vai ficar x menos 1 mais 1, que vai dar x. Então, f do f na menos 1 de x dá x. Claro, eu pego o x, aplico a função, vou para y, aplico a inversa, volto para o meu x original. Nada mais justo. Bom, vamos fazer algumas continhas. Imagine que eu tenha a função direta 2x, y igual a 2x. Qual que é a inversa? Bom, a inversa é x igual a y sobre 2. Você está dizendo, então, que a direta é 2x e a inversa é x sobre 2. É isso mesmo que eu estou dizendo. Agora, quanto que é a função da função inversa? Vai dar x. Então, se o cara me dá duas funções, eu sei dizer se uma é inversa da outra sem calcular. É só fazer a composição das duas e que se der x, uma é inversa da outra. Assim como x dá 1/3, é a inversa de x ao cubo, porque você fez a composição e deu x. Não importa a ordem da composição, dá a mesma coisa. Para finalizar a aula de hoje,
né? Encontre a fórmula desta inversa. Então, nós vamos fazer y igual a raiz quadrada, aqui é quadrada, não é cúbica, de 3x menos 2. Para eu isolar o x só tem um jeito, elevo o quadrado dos dois lados, y ao quadrado igual a 3x menos 2. Né? E aqui eu vou achar 3x igual a y quadrado mais 2, x igual a y quadrado mais 2 sobre 3. Posso escrever assim, devo escrever f na menos 1 de x igual a x quadrado mais 2 sobre 3. Vou fazer o resumo aqui do lado esquerdo. Ó, esta é a função direta, que é raiz quadrada de 3x menos 2. Esta é a função inversa, que é x quadrado mais 2 sobre 3. Pergunto, qual é o domínio da função direta? Qual que é o domínio da função direta? Bom, 3x menos 2 maior do que zero, né? X maior do que 2/3. Então, vou colocar aqui, o domínio vou colocar 2 pontos aqui, x maior ou igual a 2/3. Né? Porque isso garante com que tudo isso aqui seja maior ou igual a zero. Qual que é a imagem da função direta? Se eu colocar valores de x, tal que o que esteja dentro da raiz sempre seja maior ou igual a zero, f de x sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, vai ser y maior ou igual a zero. Ok. Qual que é o domínio de f na menos 1? Qual que é o domínio da inversa? E qual que é a imagem da inversa? O mamutinho olha para a função inversa e diz: o domínio da inversa é qualquer x. Todos os reais. E a imagem da inversa, se eu colocar qualquer coisa aqui, bom, só que vai ser ao quadrado, o menor número vai ser zero, a imagem vai ser y maior ou igual a 2/3. Porque aqui o menor número é zero, 2/3. Y sempre vai ser maior do que 2/3. E aí eu digo, está errado. Aqui está certo, aqui está errado. Tá? Porque domínio e imagem, desta forma, eu só encontro na função direta. Então, a função direta tem um domínio, que a gente já viu, que é x maior ou igual a 2/3. A função direta tem uma imagem, que a gente já viu, que é y maior ou igual a zero. A inversa não tem essa liberdade para se calcular o domínio. O domínio da inversa é x maior do que zero, maior ou igual a zero, né? O y no caso. Né? E a imagem da inversa é x maior ou igual a 2/3. Não é todos os reais, não pode. Tem que ser x maior ou igual a... Desculpa, a imagem igual a zero, não é todos os reais. E a imagem até está certo, né? O domínio que está errado. Né? A imagem até que deu boa aqui. Então, este é o domínio da inversa e esta é a imagem da inversa. Vamos interpretar isso um pouco melhor. Aqui eu tenho a função direta
com seu domínio e sua imagem. O que é a função inversa? É uma regra que eu saio daqui e vou para lá, que faz o contrário. Só tem um jeito de isso ser verdadeiro. É usar o domínio e a imagem da original. Então, esta é a imagem da inversa e este é o domínio da inversa. Eu não posso usar o domínio natural da inversa. Eu só posso usar como domínio da inversa a imagem da função direta. Andressa, isso ficou claro? Andressa, Camila, Yasmin, João? Perfeito. Nossa aula hoje termina por aqui, né? Vão fazendo aqueles exercícios do Anton, em especial os enfocando conceitos e aqueles primeiros, são fundamentais, né? E vocês aproveitem essas aulas para tirarem dúvidas, né? Eventualmente, se eu achar extremamente pertinente, eu até faço uma videoaula daquela dúvida. No mínimo, eu vou deixar gravado aqui nessa aula comum nossa, tá bom? Um abração aí, qualquer coisa, façam contato, seja pelo Teams, seja pelo WhatsApp, que eu mandei o link, eu enviei o link lá no Moodle para vocês poderem se comunicar de maneira um pouco mais rápida. Um abração aí para vocês aí. Tchau, tchau.